As piores refeições MRE, rejeitadas por todos. Os humanos lutaram e morreram por inúmeras causas em incontáveis campos de batalha. Mas embora muitas pessoas sintam simpatia pelos sacrifícios feitos pelo soldado comum, elas provavelmente deveriam sentir ainda mais pena de algumas das rações horríveis que eles foram obrigados a consumir antes de serem mortos. Biscoito marrom. Para muitos soldados britânicos, biscoito marrom é um termo que pode despertar carinho, nojo e desconforto na mesma medida. Porém, isso não valia tanto para os intestinos, item básico das rações do exército britânico até fevereiro de 2009. Muitos soldados gostavam desses biscoitos fortificados com vitaminas, mesmo com o efeito colateral desagradável. Descritos por um soldado britânico como 6 fatias de papelão comprimido. Essas bolachas pouco apetitosas eram conhecidas por sua versatilidade e podiam ser combinadas com patê. Mergulhadas em sopa instantânea ou amassadas no leite com açúcar, viram uma refeição matinal simples, parecida com o Weetabix. No entanto, as Brown não eram totalmente apreciadas, pois impediam que qualquer coisa marrom saísse do corpo de quem as consumia. A tendência do biscoito causar prisão de ventre era útil no campo de batalha, onde até distrações naturais precisavam ser minimizadas. Por outro lado, as Brown e sua habilidade única de entupir os orifícios inferiores de um soldado por até 3 dias faziam com que também fossem amplamente detestadas. Muitas vezes eram usadas apenas para treino de tiro ao alvo. A omelete de queijo com legumes. A omelete de queijo com legumes era uma famosa ração pronta para comer do exército dos Estados Unidos introduzida em 2005. Rapidamente apelidada de vomelete pelas tropas, essa massa gelatinosa bege não só parecia vômito, como também tinha gosto de vômito. As notícias sobre a má fama da vomelete logo chegariam ao setor do exército responsável por lançá-la, a Diretoria de Alimentação de Combate. Desesperada para se redimir pela monstruosidade que causou, logo tentaram amenizar a situação incluindo um saquinho de Skittles ou M e M's de cortesia e um Pop-Tart para acompanhar. Apesar desses acréscimos serem úteis, o problema principal do prato incomestível persistia. Mais tarde, uma garrafinha de molho tabasco foi adicionada na tentativa de camuflar o sabor horrível, mas não adiantou. Para alívio de todos, o vomelê foi descontinuado em 2009 após uma curta e misericordiosa produção de 4 anos. No entanto, como qualquer um que tenha experimentado vai afirmar, o trauma que ele deixou vai durar para sempre. Carne bovina embalsamada. Em suas memórias, o veterano Carl Sandberg descreve vividamente um momento de repulsa compartilhada. Uma lata de cavalo vermelho era entregue a um homem que a abria. Ele a levava ao nariz, sentia o cheiro, franzia o rosto e cuspia. O próximo homem repetia, assim como os outros, até 8 do grupo cheirarem, fazerem careta e cuspirem. Depois, a lata de cavalo vermelho era descartada. Sandberg se referia a um dos maiores escândalos alimentares já ocorridos nos Estados Unidos, caso algum peixe do Atlântico gostasse disso aqui. A Guerra Hispano-Americana de 1898 talvez seja mais lembrada pelo fiasco da carne embalsamada. Quais latas de carne podre e horrível foram fornecidas às tropas americanas? Chamadas assim porque cheiravam exatamente como um corpo embalsamado, a carne havia ficado rançosa porque tinha sido tratada com um conservante alimentar chamado formaldeído. Isso simplesmente não funcionou, resultando em uma intoxicação alimentar generalizada entre as tropas americanas. Após a investigação pública que levou à renúncia do secretário de guerra, Theodore Roosevelt, que provou pessoalmente as rações contaminadas. Aprovou a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros de 1906 e a Lei de Inspeção de Carnes para que um novo caso de carne embalsamada nunca mais acontecesse. O ensopado de Mackinote. O ensopado de Mackinote era uma ração bem conhecida fornecida às tropas da Primeira Guerra Mundial, composta de carne bovina, batatas, feijão rarico, cenouras, nabos e cebolas. Comestível quente, o ensopado só revelava seus efeitos colaterais fedorentos ao ser consumido frio, sendo chamado de mata-homem em baixas temperaturas. O ensopado parecia uma massa horrenda de gordura animal sólida, com pedaços de carne e legumes quase irreconhecíveis. E foi descrito por um repórter como um tipo inferior de lixo. Se um soldado de alguma forma conseguisse engolir essa abominação de revirar o estômago, você podia ter certeza de que, logo após, seus companheiros, tentando evitar que as narinas se dissolvessem, procurariam qualquer coisa parecida com máscara de gás. Mesmo assim, a maioria das tropas era obrigada a suportar o cheiro terrível, geralmente causado pela mistura de nabos e feijões haricot. Um soldado raso lembrou como uma das características das marchas noturnas era o fedor assustador.
A ração de ensopado do Mackinock dava aos soldados uma flatulência de natureza particularmente ofensiva, então marchávamos envoltos no ar liberado por centenas de homens soltando gases. Essência de café. Durante a Guerra Civil Americana, o café era incrivelmente importante para as tropas da União, que recebiam cerca de 16 quilos de café por ano para preencher suas rações. Era uma bebida que elevava o ânimo, consumida sempre que possível. E apesar do mito de soldados com feijões de carro e moedores de café embutidos, havia oficiais como o general Benjamin Butler, que eram conhecidos por lançar ataques no momento exato em que os níveis de cafeína de seus homens estavam no auge. Assim, quando não estava disponível, isso podia causar queda no moral, levando à criação de alternativas ao café. O pior desse grupo era conhecido como essência de café, uma invenção do empresário George Hummel, que era feita a partir das cascas evaporadas dos grãos de café. Com leite condensado e açúcar combinados com essa essência de café, o resultado era uma mistura horrível de lama marrom repugnante, detestada pelos soldados da União. Era tão duro que nos dias frios precisava ser quebrado com a coronha do rifle antes de ferver. Ainda pior, essa mistura horrível que causava cólicas abdominais dolorosas muitas vezes era eliminada depois como um fluxo desagradável de diarreia violenta. Como os fornecedores frequentemente adicionavam leite estragado à mistura para reduzir custos, a carne bovina de qualidade premium. Entre os itens mais destacados no pacote de ração fornecido aos soldados russos que invadem a Ucrânia atualmente está a carne enlatada, que pode vir em várias variedades. Inclui um prato de legumes e carne com mingau de trigo sarraceno ou ervilhas e cenouras, além do clássico goulash de carne bovina. Embora essas rações possam parecer apetitosas agora, no passado elas eram tudo, menos isso. Em 2011, o denunciante-major Igor Medvedev revelou que a alta cúpula russa tentou encobrir um escândalo em que as tropas russas foram alimentadas com comida de cachorro em vez de carne bovina em uma base militar situada na remota cidade de Vladivostok, no extremo leste. Numa tentativa de economizar dinheiro, os rótulos de comida de cachorro foram cobertos por outros, sugerindo que o conteúdo era, na verdade, carne bovina de qualidade premium. Em um vídeo gravado no depósito da base, Matveev explicou que, de acordo com documentos internos, deveria haver cerca de 13.800 latas com 4.485 quilos de carne dentro. O que ele encontrou, na verdade, foram 1.374 latas vencidas e 3.111 latas de comida de cachorro. Mesmo apresentando mais fotos das irregularidades, os militares russos negaram todas as acusações. Destituíram Matveev de sua patente e o prenderam por 4 anos com acusações falsas de que ele havia agredido 2 sargentos. Sangue de cavalo e leite de égua fermentado. No século XIII, Marco Polo, o icônico explorador veneziano, viajou até a corte do senhor da guerra mongol Kublai Khan, onde permaneceu por 4 anos. Durante sua estadia, Marco Polo afirmou que os guerreiros mongóis tinham um costume peculiar ao estarem com pressa, segundo ele. Nessas situações, sustentavam-se com o sangue dos cavalos, abrindo uma veia e deixando-o jorrar direto nas bocas, bebendo até se saciarem e depois estancando o sangue. Embora isso possa ser um pouco exagerado, a sede dos guerreiros mongóis por leite de égua fermentado certamente não era, pois essa é uma bebida que ainda hoje é apreciada pelos nômades nas remotas estepes da Eurásia. Como uma mistura de cerveja e iogurte, essa lendária bebida moderadamente alcoólica, que também é chamada de arag, certamente era um gosto adquirido. Pesquisas modernas, no entanto, mostraram que o arag é rico em proteínas e cheio de efeitos antimicrobianos e anti-inflamatórios. Assim, tornou-se o tônico ideal para os saqueadores mongóis exaustos de batalhas e longas viagens. Embora seja o mais antigo, é surpreendentemente a única opção desta lista que era realmente saudável para o consumidor, e a única que poderia ser recomendada com segurança. Mas tome cuidado ao experimentar os outros, a menos que, é claro, prisão de ventre, vômitos incessantes, flatulência incontrolável e diarreia explosiva sejam a sua praia. Os melhores MREs, ou refeições prontas para comer, costumam ter uma má reputação entre o pessoal militar, que frequentemente se refere a elas como refeições rejeitadas por todos, refeições raramente comestíveis ou refeições rejeitadas pelo inimigo. Mas embora realmente existam alguns MREs absolutamente horríveis, nem todos são tão ruins, com alguns até sendo considerados verdadeiras obras-primas culinárias. Chili Mac. Em 1995, um dos MREs mais populares já feitos foi apresentado aos soldados americanos famintos.
O chili com macarrão agora é MRE celebrado, conquistando quem prova com uma combinação irresistível de macarrão cotovelo delicadamente macio, carne moída com sabor de taco e um molho de tomate rico. Para acompanhar esse prato principal, podem ser servidos um bastão de carne defumada, uma fatia de bolo de cenoura e um pacote de Skittles de frutas silvestres. Entre as melhores guloseimas está o pão de queijo com jalapeños. Um potinho ultra processado de alegria que, ao passar em bolachas sem gosto, transforma-as em um banquete saboroso acompanhado de bebida em pó de uva. Lembrando o Gatorade, o MRE de chili com macarrão é mais do que uma refeição pronta para quem tem em mãos. Quem tem isso nas mãos possui a moeda de troca definitiva, cujo conteúdo pode ser trocado por praticamente qualquer coisa que se deseje, hoje em dia. É tão apreciado que pode ser vendido online entre 20 e 80 dólares com alguns ex-militares mantendo estoques próprios. Então, se você tiver a chance de experimentar um MRE, escolha o Chili Mac. Segundo um veterano militar, as MREs no geral são ruins, mas o Chili Mac é vida. Mas cuidado com os efeitos colaterais depois. O ensopado de carne remonta às origens do primeiro cardápio de MRE, lançado em 1981. Este excelente exemplo de tecnologia alimentar militar normalmente contém um prato robusto de carne bovina, acompanhado de cenouras, milho, vagem, cebolas, batatas, tomates, molho e uma porção de arroz branco que pode ser opcionalmente regada com bastante molho de pimenta tabasco. Este MRE é ideal para quem aprecia doces, oferecendo várias sobremesas como geleia de morango, muffin, cookie de chocolate e banana, além de bebida em pó ou milkshake espesso. Também inclui manteiga de amendoim e pedaços de pretzel como opções salgadas. O grande mérito do MRE de ensopado de carne é que seus acompanhamentos podem ser combinados, criando um verdadeiro banquete gastronômico. Biscoitos de manteiga de amendoim com geleia e pretzels para mergulhar no ensopado de carne são fusões populares. E os criadores do MRE até pensaram no pós-refeição. Há também um pacote de acessórios com sachê de café instantâneo, papel higiênico e toalhetes para lidar com possíveis consequências bagunçadas. Ração de campo ártica norueguesa. Esta ração de campo aprovada pela OTAN é simplesmente um banquete suntuoso, disfarçado de MRE. Ela foi desenvolvida inicialmente para as Forças Armadas da Noruega e outras forças militares nórdicas pela empresa norueguesa Drytec. Este pacote de alimentos de tamanho considerável consiste em 24 itens mais comuns no cardápio de um restaurante sofisticado que podem ser consumidos como refeições individuais. A ração de campo inicia o dia com itens gourmet de café da manhã, como um muesli de mirtilo e baunilha, frutas vermelhas com chocolate e 2 opções de mingau de frutas. Para o almoço, há um catálogo saboroso de opções como salmão cremoso com macarrão, frango com lentilhas e ensopado de kebab com limão e até mesmo um ensopado de chili vegano. No jantar, você pode provar macarrão com chili, porco desfiado à bolonhesa com arroz e pratos noruegueses como bacalhau ao molho de curry cremoso. O destaque é sem dúvida o ensopado de rena com sabor marcante, acompanhado de batata cremosa e cenouras da edição de 2016. É tão bom que o famoso avaliador de MRE, Steve Thomas, disse: "Não consigo parar de comer." Esse MRE inclui bebidas energéticas, chiclete, café e lenços desinfetantes, sendo um suporte ideal para longas aventuras no Ártico. Mas mantenha-o longe dos ursos polares. Ração de combate de 24 horas das Forças Armadas Francesas. Esta MRE é surpreendentemente luxuosa, já que é feita especificamente para satisfazer o apetite da principal nação de alta gastronomia do mundo. Talvez seja a MRE mais elegante de todas, oferecendo ao soldado mais sofisticado 3.600 calorias dos melhores alimentos, distribuídas em 3 refeições e vários lanches. Os soldados podem tomar café arábica, café instantâneo ou chá enquanto devoram um café da manhã com morango, muesli, nougat, frutas e geleia de ameixa para saciar a fome do meio da manhã. Acompanhamentos gourmet como patê de veado, javali e pato, além de queijo azul, podem ser generosamente espalhados em biscoitos salgados e doces. No almoço e jantar são servidos 2 pratos de alta qualidade, escolhidos entre 14 opções como carne bovina, tortellini, confite de pato, carbonara, linguiças com pistache, bochechas de porco com ravioli, moelas, salada de quinoa e paella espanhola. Para completar, a ração francesa contém uma caixa de fósforos adornada com imagens da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo. Permite que o soldado preso em um buraco esquecido por Deus aprecie a glória das maiores conquistas arquitetônicas da França. Enquanto comem frango búfalo à luz de velas. A lendária MRE que teve um impacto tão grande no apetite e nos orifícios dos militares americanos durante sua produção original entre 2009 e 2011.
Bem embalado, este pacote de comida é um tesouro de delícias, com biscoitos de caramelo, chocolates Reese's, cappuccino instantâneo e clássicos como pão de queijo com jalapeno e pão de trigo para lanche. A MRE de frango búfalo, no entanto, é mais conhecida pelo saboroso molho búfalo alaranjado, que não só cobre as asinhas de frango e o arroz frito, mas também qualquer resíduo pós-refeição que sai pela parte de trás. Apesar de saborosa, a MRE de frango búfalo pode causar efeitos colaterais explosivos. Um veterano dos Estados Unidos mencionou isso ao falar dos torcedores do time da NFL. Os Buffalo Bills dizem que o efeito no estômago é, abre aspas, como ter 40 torcedores dos Bills fazendo uma bagunça dentro de você. Fecha aspas. Assim, o mesmo indivíduo aconselha, abre aspas, cave a latrina antes de abrir esse negócio aqui, fecha aspas. O frango búfalo foi descontinuado em 2011, enquanto um protótipo melhorado foi cancelado em 2015. Desde então, a ração era mais propensa a soltar o intestino do que prender, como é o objetivo da maioria das outras rações. MRI Janízaro. Analisando os anais da história, é quase impossível encontrar um exército antigo, medieval ou até mesmo pré-moderno que fosse alimentado tão bem quanto as tropas de hoje. A única exceção são os Janízaros, um grupo de guerreiros de elite que serviu ao Império Otomano do final do século XIV até 1826. Esses assassinos altamente treinados serviam como guarda-costas do sultão, então precisavam estar sempre em ótima forma para defendê-lo. Por isso, suas dietas eram melhores que as de outros soldados da época. Os janízaros sobreviviam com generosos pedaços diários de pão fresco ou biscoitos, caso o pão não estivesse disponível, que eram consumidos junto com uma porção de carne de aproximadamente 200 gramas, complementados por mel, café e arroz, com trigo para quibe e cevada também fornecidos para alimentar seus cavalos. Os janízaros não apenas se alimentavam bem, mas também eram únicos porque sua organização utilizava fortemente a comida como uma forma de promover o espírito de camaradagem entre suas fileiras. O chapéu dos janízaros, por exemplo, era chamado de burk e era adornado com um ornamento conhecido como porta-colher, que simbolizava que todos os janízaros eram companheiros de mesa. Além disso, um janízaro que comandava um regimento era geralmente chamado de chorbabashi, que significa chefe da sopa. Suboficiais tinham títulos como chefe dos carregadores de água, ajudante e mestre cozinheiro na batalha. O crime mais hediondo que um janízaro podia cometer era permitir que seu kazan, um tipo de caldeirão simbólico, fosse capturado pelo inimigo. Se estivessem descontentes, os janízaros podiam até declarar motim virando suas panelas de cozinha. Hoje em dia, isso não aconteceria, pois os soldados estão ocupados demais com comidas industrializadas para causar confusão. Acontece que eles não estão realmente tão interessados em morder a mão que os alimenta. Os melhores e piores acessórios das MREs, assim como o próprio cardápio, que é uma caixinha de surpresas. Existem fãs e críticos dos vários acessórios encontrados nos pacotes de ração. Das Forças Armadas, passadas e presentes, alguns são universalmente detestados, vários são adorados por todos, alguns ficam no meio termo, enquanto outros são simplesmente incompreendidos. Papel higiênico Jogen Wayne. Para quem está nas Forças Armadas, a higiene pessoal é uma questão de vida ou morte, principalmente porque o papel higiênico das MREs fornecido é tão áspero. Há uma grande chance de você começar a sangrar antes de dar descarga, carinhosamente conhecido como papel higiênico John Wayne, porque ele é áspero e resistente e não leva a desaforo de ninguém. Esse infame acessório do MRE também pode ser usado para lixar bancos, tanto de madeira quanto biológicos. Além da sensação horrível, o principal problema desse papel higiênico de baixa qualidade, também chamado de meu Deus do céu, por que esse papel, é que ele não é dos mais resistentes. Uma reclamação comum é que ele simplesmente não consegue limpar nada sem se despedaçar, junto com o seu cólon. No entanto, esses rolos que queimam o traseiro, feitos de lixa extra fina e vendidos online em pacotes de 50 por $15, cada estão longe de serem praticáveis. Um varejista online se esforçou bastante, e não, eles não testaram a função original para listar várias aplicações alternativas. Isso pode impedir que usuários do banheiro toquem os pés por toda a tarde. Para outros, ainda é um produto versátil, usado como lenço de bolso, iniciador de fogo ou lenço umedecido. Para limpar o óleo da vareta de um carro, você também poderia usá-lo como papel vegetal, ou até tentar enrolar um cigarro ou qualquer outra coisa com ele. Goma de mascar. De todos os diversos acessórios militares, a goma de mascar do MRE provavelmente é o mais incompreendido. Lendas urbanas dizem que a goma tem um efeito oposto ao do biscoito marrom, pois ela libera as comportas em vez de segurá-las.
De acordo com um morador de Dweller, o pedaço vermelho é o laxante, enquanto o branco é um antidiarreico. Uma combinação útil que permite aos soldados no campo se prenderem ou se soltarem à vontade. Graças ao trabalho de detetive de alguns investigadores da internet, porém, esse mito foi completamente desmascarado. Segundo David Aceta, veterano responsável por assuntos públicos no Centro de Sistemas de Soldados NETIC, que fornece alimentos ao exército dos Estados Unidos, a crença de que os chicletes soltam o intestino está completamente errada. Seu verdadeiro e bem mais entediante propósito é, na verdade, limpar os dentes e refrescar o hálito, o que definitivamente é útil depois que você engole um vomlet. É surpreendentemente eficaz em evitar odores das rações do exército, sendo incluído nos pacotes de MRE em 2004 pelo Fórum de Rações Operacionais do Serviço Conjunto. Mascar chiclete de xilitol diariamente demonstrou reduzir a cárie dentária entre 30% e 85%, além de neutralizar adequadamente o mau hálito de nível quase bélico, mesmo que seja um degrau abaixo da guerra química, segundo o Exército dos Estados Unidos. A MRE também conta com outro tipo de chiclete, esse com infusão de cafeína, como um reforço de energia para mastigar durante a batalha. Apenas alguns pedaços já podem te deixar ligado em apenas 15 minutos. Isso porque a cafeína é absorvida pelos tecidos da boca, o que faz com que entre na corrente sanguínea mais rápido. Então esqueça a pasta de dente e esqueça o café. O chiclete do MRE tem tudo o que você precisa. O aquecedor de ração sem chama. Por mais de 30 anos, o aquecedor de ração sem chama tem sido o milagre número 1 do Exército dos Estados Unidos. Com sua capacidade de transformar blocos de macarrão frio e coagulado, que nem deveriam ser considerados comida, muito menos colocados na boca, em um prato que fica na tênue linha entre provocar vômito e ser minimamente comestível. Isso é conseguido ao adicionar uma mistura de magnésio em pó, liga de ferro e sal de cozinha. Com 1,5 onças de água por 10 minutos, o que eleva a temperatura da refeição principal de 8 onças para 100 graus Fahrenheit, ou cerca de 38 graus Celsius, o processo é conhecido como reação exotérmica, pois a água ferve. Para quem não está familiarizado com o processo de aquecimento, uma lista de instruções passo a passo com uma imagem informativa pode ser encontrada na parte da frente. No que se tornou uma das maiores piadas internas militares na internet, o passo número 6 aconselha vagamente os usuários a encostar o aquecedor fervendo em uma pedra ou algo assim. A frase foi originalmente criada como uma piada por Lauren Alexic. Bob Trottier e Don Pickard, do setor de Engenharia de Alimentos do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia de NETIC, trabalhavam nas instruções do aquecedor de ração sem chama em 1993. Se forem pegos sem uma pedra à mão, os soldados sugeriram que um cachorro dormindo, um colega e até a cabeça de um tenente são boas alternativas. Cigarros. Um antigo item básico dos kits de ração britânicos e americanos, os cigarros não eram apenas um acessório, mas uma necessidade para os combatentes da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Vietnã. Isso pode ser ilustrado pelo conteúdo do Exército dos Estados Unidos, as rações C e K, que até a remoção do tabaco em 1975 incluíam cigarros para limpar o paladar, para acompanhar o café da manhã, almoço e jantar. Em 2017, Steve Thomas, um youtuber conhecido como Steve1989MRInfo, e famoso por seus vídeos criativos sobre rações militares, recriou essa combinação clássica ao comer uma ração K de 1943, finalizando como deveria ser, com um cigarro antigo que ele descreveu como o cigarro mais forte que já fumou. Durante a Segunda Guerra Mundial, os cigarros eram considerados tão essenciais para o esforço de guerra britânico que chegaram até a ser tema de um debate parlamentar em 22 de março de 1944. Em uma questão classificada como assunto internacional, o membro do parlamento por Cheltenham, Sr. Daniel Lipson, pediu ao secretário financeiro do Ministério da Guerra, Arthur Henderson, que substituísse os cigarros menores Woodbine e V-Smokes por um produto maior e de melhor qualidade. Os cigarros foram retirados na década de 70 pela maioria das forças armadas após consenso científico sobre serem causa de câncer, mas seguiram presentes nas rações de outros países. Cigarros de cortesia ainda estavam disponíveis no exército russo até 2013, quando o ministro da Defesa da Rússia os retirou. Entre os críticos mais veementes da decisão estava Valentina Melnikova, chefe do Comitê das Mães dos Soldados, uma ONG russa que denuncia violações de direitos humanos dentro das Forças Armadas russas. Ela alertou que seus filhos, privados de nicotina, se revoltariam violentamente se esse direito humano fundamental dos russos fosse violado.
O abridor de latas P-38, frequentemente citado como a melhor invenção já feita pelo exército, foi introduzido pela primeira vez no exército dos Estados Unidos em 1942 e é subestimado por muitos. Frequentemente era usado no pescoço do soldado como plaqueta de identificação. Ele foi criado pelo Major Thomas Denine em apenas 30 dias no laboratório de pesquisa de subsistência em Chicago. A 1 centavo por unidade, estima-se que 750 milhões foram fabricados durante os 3 anos em que os Estados Unidos lutaram na Segunda Guerra Mundial, tornando-o a ferramenta mais barata e mais produzida em massa já feita pelo exército americano. Existem muitas lendas sobre a origem do seu nome, mas a mais aceita é que eram necessários 38 furos para abrir uma lata de rações de combate. Como o papel higiênico que parecia lixa. No Vietnã, o P-38 era apelidado de John Wayne por sua robustez. O P-38 também era incrivelmente versátil porque, assim como o canivete suíço, tinha várias funções extras. Além de latas, ele podia abrir latas de tinta, garrafas e cartas. Além de abridor de latas, podia servir como chave de fenda, formão, raspador de janela, limpador de peixe, ferramenta de marcação, palito de dente, esvaziador de pneus, mexedor de café e talvez o melhor, coçador de coceira. Mas o P-38 foi retirado do uso militar no início dos anos 1980 após a introdução dos pacotes de MRE fáceis de abrir. Foi produzido pela última vez pelo Exército dos Estados Unidos nos anos 1990 para um fornecedor de equipamentos outdoor. Para muitos veteranos mais velhos, o P-38 é muito mais do que apenas um acessório. É um item absolutamente icônico que, na maioria das vezes, acaba se tornando uma relíquia de família muito valorizada. Ainda é usada hoje uma versão maior do abridor de latas, chamada P-51. Ele serve para abrir grandes quantidades de refeições enlatadas das rações em bandeja do exército por ser descartável. Isso não se aplica aos outros acessórios da lista. Exceto se o próprio John Wayne assinou um rolo do papel higiênico das MREs, apelidado em sua homenagem.